Súcubos e íncubos visitantes da madrugada, Lucas sempre acreditou que a mente humana fosse um labirinto cheio de portas que jamais deveriam ser abertas. Ele cresceu ouvindo sobre sonhos lúcidos, paralisias do sono, sombras do inconsciente e criaturas que se alimentavam das fraquezas humanas. Mas nunca deu importância a nada disso. Até que sua mente começou a se tornar um campo de batalha silencioso, dominado por pensamentos que não pareciam seus. Tudo começou como um cansaço constante, noites mal dormidas, horas de trabalho acumuladas e o peso de uma solidão que crescia devagar, como um mofo psicológico espalhando-se por dentro. A insônia, entretanto, não era apenas fruto da vida adulta. Ela parecia ter uma fonte mais sombria, como se alguém ou algo estivesse mantendo Lucas desperto de forma intencional. Ele sentia um incômodo profundo ao tentar dormir, uma sensação de que o silêncio não era vazio, mas ocupado. E com o passar dos dias, essa presença invisível se tornava mais nítida, mais invasiva, quase íntima. Durante semanas, Lucas acordava no meio da madrugada com o coração acelerado, como se estivesse sendo observado por olhos que não poderiam ser vistos. Às vezes acordava com a sensação de que alguém tinha acabado de se deitar ao seu lado. Outras vezes sentia como se dedos frios tocassem seu ombro ou sua nuca, mesmo estando sozinho. Não havia explicação, não havia lógica, apenas a certeza de que alguma coisa se aproximava dele quando o mundo dormia. Uma noite, enquanto tentava finalmente pegar no sono, o ar ficou tão pesado que parecia que ele respirava dentro de uma sala submersa. A luz do abajur apagou sem motivo, e a escuridão que tomou o quarto não era apenas a ausência de luz, era uma presença viva, pulsante, que se movia como fumaça densa ao redor da cama. Lucas abriu os olhos instantaneamente, sentindo que não era mais o único ali. O coração bateu tão forte que ele podia ouvi-lo ecoar nos ouvidos. Foi nesse instante que o perfume surgiu, um aroma doce, envolvente, sensual e proibido, tão intenso que parecia anestesiar seus sentidos. Era como se todas as partes de Lucas que ele tentava esconder fossem reveladas e oferecidas ao escuro. E então ela surgiu, uma figura feminina começou a se formar a partir da escuridão, como se fosse moldada pelo próprio ar. Seus traços eram perfeitos demais, belos demais, sedutores demais para serem humanos. A pele delicada brilhava levemente na escuridão, contrastando com cabelos longos ondulados que se moviam como se estivessem submersos em água negra. Seus olhos eram profundos, luminosos e perigosos. Um vermelho suave que oscilava entre carinho e pura fome. Ela não caminhava, flutuava, aproximando-se de Lucas sem fazer barulho algum. Tudo nela parecia projetado para atrair, dominar e consumir. E quando abriu a boca para falar, sua voz não veio pelo ar. Entrou direto nos pensamentos de Lucas, como se estivesse dentro dele há anos. A súcubo sorriu de uma forma quase terna, mas aquele sorriso escondia algo predatório, uma intenção tão sombria que sua mera expressão deixava o ar mais frio. Ela falou com ele como se já se conhecessem intimamente, como se soubesse de todos os seus medos, suas inseguranças, seus desejos escondidos. Ela disse que ele havia chamado não com palavras, mas com a energia dos pensamentos que ele não conseguia controlar. Lucas tentou resistir, mas quanto mais tentava, mais sua mente parecia ser manipulada por aquela criatura. Ele sentia memórias antigas surgindo, lembranças recalcadas, fantasias que ele jamais admitiria para si mesmo. Era como se ela estivesse vasculhando
seu interior em busca do que pudesse ser usado contra ele. E bastou isso para segunda presença surgir. O quarto ficou ainda mais frio e uma sombra mais pesada começou a se formar atrás da mulher. Dessa vez a figura era masculina, grande, imponente, de músculos marcados e pele acinzentada. Os olhos completamente negros do incubo pareciam dois abismos que engoliam tudo. Sua expressão não mostrava sede, desejo ou emoção, apenas uma fome absoluta, silenciosa, inevitável. Sua presença era como um peso sobre o peito de Lucas, um sufocamento que vinha da alma. Ele não precisava falar. Sua proximidade era suficiente para arrancar o ar da respiração de Lucas, drenar sua força e consumir sua vitalidade. As duas entidades cercaram Lucas com a lentidão de predadores que já sabem que a presa não tem para onde correr. A súcubo tocou de leve o peito dele, e o calor daquele toque contrastava com o frio cortante que vinha da sombra masculina. Era como se Lucas estivesse sendo rasgado entre dois mundos, dominado por uma mistura de prazer e agonia, luz e trevas, desejo e morte. Ele sentia sua energia vital sendo drenada, sua alma sendo puxada para fora do corpo, sua mente sendo quebrada lentamente. As criaturas se alimentavam de tudo, seus medos mais profundos, seus desejos proibidos, suas inseguranças, sua solidão. Elas consumiam seus pensamentos como quem devora a carne. Cada segundo parecia uma eternidade. Lucas estava incapacitado, não conseguia gritar, não conseguia mover um único músculo, não conseguia sequer desviar o olhar. Seu corpo estava entregue, sua mente estava vulnerável e suas emoções estavam expostas. Era como se ele tivesse sido apagado por dentro, deixado apenas como um recipiente a ser esvaziado. Quando finalmente acordou, o sol já iluminava parte do quarto. Mas ao contrário do alívio esperado, Lucas sentiu apenas um terror profundo. Ele estava mais fraco do que jamais esteve, como se tivesse perdido anos de vida em poucas horas. Seu corpo tremia, seus músculos doíam, sua respiração era curta. Ao tentar se levantar, quase desmaiou. Tudo parecia distante, borrado, como se estivesse olhando para o mundo de dentro de um vidro sujo. E quando se olhou no espelho, viu algo que o deixou paralisado. Seus olhos estavam diferentes, como se faltasse algo neles. Ele estava pálido demais, magro demais, esgotado demais para alguém que simplesmente dormiu mal. Mas o pior era a sensação constante de ser observado, mesmo durante o dia. As sombras pareciam mais profundas. Os espelhos pareciam refletir coisas que não estavam ali. A solidão parecia mais pesada, como se estivesse dividindo o apartamento com algo que caminhava silenciosamente pelos cantos. Durante os dias seguintes, Lucas tentou racionalizar tudo, mas quanto mais tentava, mais evidente ficava que aquilo não tinha sido um sonho ou uma alucinação. Ele acordava sempre no mesmo horário, 3h13, sentindo o perfume adocicado e o frio cortante preencherem o quarto. E embora não visse claramente as entidades, sentia seus dedos deslizando pela pele, sua respiração tocando sua nuca, seus pensamentos sendo invadidos durante o sono. Ele perdia peso rapidamente, tinha lapsos de memória, esquecia conversas inteiras, deixava objetos em lugares estranhos. Às vezes acordava com marcas roxas no corpo, arranhões de origem desconhecida, hematomas que surgiam sem explicação. Era como se estivesse vivendo em duas realidades, uma durante o dia, onde tudo parecia quase normal, e outra durante a madrugada, onde sua alma era consumida aos poucos. Lucas não tinha mais controle sobre o próprio corpo, sobre seus pensamentos, sobre sua vida. As entidades
né, haviam entrado e agora viviam dentro dele, a pior parte não era a possessão lenta, mas a sensação constante de que ele estava se tornando algo que não reconhecia. Às vezes tinha impulsos estranhos, pensamentos que não pareciam dele, desejos obscuros que surgiam do nada. O espelho se tornou seu pior inimigo, pois cada vez que se encarava, parecia ver outra pessoa olhando de volta. Alguém mais frio, mais vazio, mais distante. Lucas percebeu que estava sendo transformado, moldado, quebrado e reconstruído. Súcubos e íncubos não apenas se alimentam da alma humana, eles a modificam, e quanto mais noites passavam, mais Lucas sentia que partes de si estavam desaparecendo. O pior momento aconteceu quando, certa madrugada, ao acordar paralisado, mais uma vez, ouviu a voz da súcubo sussurrar dentro de sua mente, com um tom quase carinhoso: "Você já não é totalmente seu." E ele sabia que era verdade. Até hoje, Lucas não sabe se está vivo, morto ou preso em algum espaço entre esses dois estados. Ele dorme cada vez menos, come pouco, mal sai de casa. As visitas continuam acontecendo, sempre entre 3 e 3h20, como um ritual. Ele sente que está ficando vazio por dentro, como se estivesse lentamente deixando de ser humano. A pergunta que o atormenta todos os dias não é se as criaturas vão voltar, porque elas sempre voltam, mas sim o que querem transformar ele em. E acima de tudo, a dúvida que ele teme encarar é a mais terrível de todas. Será que um dia elas vão assumir completamente? Ou pior, será que já assumiram e Lucas é apenas a última lembrança de alguém que já não existe mais? Se você chegou até aqui, saiba que poucas pessoas têm coragem de enfrentar histórias como esta até o último segundo. Significa que, de alguma forma, você já tocou a fronteira entre o real e o inexplicável. E se deseja continuar abrindo portas que talvez jamais devessem ser abertas. Então, eu te convido a entrar mais fundo. Inscreva-se agora no canal Arquivos Malditos. Aqui, cada novo vídeo é um passo a mais rumo ao desconhecido. Um sussurro que ecoa no escuro, um fragmento de verdade que ninguém mais ousa contar. Aperte o botão de seguir, mas faça isso por sua conta e risco. Porque uma vez dentro, não há garantia de que você conseguirá voltar